Carol, uma equipe composta por mim, por Brena e por Gardel, e nós somos alunos de Química do Polo de Beberibe pela UES. E eu vou falar sobre o metabolismo da teoria celular. E quando a gente fala de metabolismo celular, a gente fala de um conjunto de reações químicas que tem como objetivo produzir energia para o funcionamento das células. E além de produzir energia, durante o metabolismo celular também ocorre a síntese de intermediários que participam das reações químicas, como por exemplo os lipídios, os aminoácidos, os nucleotídeos e os hormônios. Por isso que o metabolismo celular ele é fundamental na sobrevivência dos organismos. E o metabolismo celular ele é dividido em dois, o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo ele compreende as reações de armazenamento de energia, ocorrendo a síntese de compostos. É a fase sintetizante do metabolismo. Um exemplo, o processo de fotossíntese, onde o sol fica lá, dando energia para a planta, e a planta só armazenando. E o catabolismo ele já compreende as reações de liberação de energia, degradando as moléculas. É a fase degradativa do metabolismo. Um exemplo disso é a respiração celular ou até mesmo a nossa digestão. Bom, eu passo a palavra agora para a Brena, que vai falar sobre energia. Olá, meu nome é Brena e eu irei abordar o assunto de produção de energia. Então, como podemos ver na imagem, a mitocôndria é a responsável por essa função. Segundo a teoria celular, elaborada por Matthias Scheiden e Theodor Schwann, falando de um modo aportuguesado, a célula é a menor partícula de vida. Então, são diversas partículas como essa que constituem os seres vivos. Então, para que eu possa falar sobre produção de energia na célula, eu necessito falar sobre respiração celular. Então, superficialmente, a respiração celular possui 3 etapas. A primeira é a glicólise, que ocorre no citoplasma, e é onde acontece a quebra dos alimentos, e então a mitocôndria, como organela responsável pela produção de energia, capta essa energia, realiza outros processos na segunda etapa, que seria o ciclo de Krebs, e, por seguinte, ela armazena toda essa energia dentro da molécula de ATP. A molécula de ATP é a adenosina trifosfato. Ela, além de armazenar a energia, ela transporta para que todo o organismo funcione. Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa equipe vai falar sobre reprodução celular. Então, basicamente vamos falar sobre as duas fases da divisão celular, a mitose e a meiose, né? Somos do Polo Beberibe e vamos falar exatamente sobre reprodução celular. Mitose e meiose. O que são, na verdade, esses dois processos? São processos de reprodução celular que acontecem nos seres vivos. Elas originam células para diferentes objetivos. Cada mitose produz 2 células iguais à de origem. Uma meiose cria 4 células filha com material genético da célula mãe. Então, eu representei aqui de forma por meio de gráfico, por meio de desenho, o que é a mitose e o que é a meiose. A mitose ela forma 2 células e a meiose formam 4 células. Mas quais são as diferenças entre elas, né, pessoal? Eu posso então definir como mitose uma divisão celular que acontece na vida toda e produz 2 células. E a meiose, há uma mesma divisão celular, mas em vez de uma, são 2 divisões celulares e produzem 4 células. E não acontece na vida toda, totalmente diferente da mitose. Por quê? Porque a mitose gera células que compõem tecidos e órgãos, denominados de células somáticas.
E já na meiose, se criam células sexuais, que são os gametas, e são os organismos diploides. Então, temos aí fases que acontecem essa divisão. Então, na fase da mitose, como na meiose, eu vou diferenciar, elas são iguais, elas são bem definidas, porém na meiose temos as duas fases por se tratar de 4 células, com metade do material genético da célula-mãe, né? Então temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, a prófase, que é a primeira fase, né? A primeira fase que acontece essa divisão, acontece no núcleo, que é desfeito, que são os cromossomos se começam a se condensar e as fibras formam em volta dos centríolos. Né? Então, essa fase de divisão que acontece, ela vai começando a surgir na célula, no material da célula. A metáfase, esses cromossomos eles começam a se saltarem no material celular, né? Soltos na célula, envolvidos num núcleo, que são desfeitos. Então vão se posicionando de uma forma que eles vão ficando soltos no material celular. Muito bem observado, né, que esses cromossomos eles podem ser vistos no microscópio por estarem soltos, né? Na anáfase acontece a separação, cromatídeos, as irmãs e as células originadas, que geneticamente são iguais, né? Elas vão formando, então vai acontecendo numa fase da parte da meiose. A telófase, que já estão formados e puxados pelas extremidades opostas, acontece essa separação do material genético. E está aqui, fase a fase, dessa divisão celular da mitose, né? Que podemos observar de forma gráfica, né? De forma de figura, que há essa divisão da prófase, onde eles ficam soltos, né? No material celular, formando assim a divisão, né? Que é a mitose concluída, 2 células iguais. Já na meiose, eu tenho todos os processos agora divididos em fases, só no slide anterior. Temos todos os processos já divididos em fases, mas um processo totalmente oposto ao processo da mitose. Na meiose, há o pareamento dos cromossomos homólogos, que é a prófase 1. Metáfase 1. Esses cromossomos que na região equatorial são ligados em fibras por fusos, né, ligados apenas de um lado. Anáfase 1, acontece a separação dos cromossomos homólogos, né, que é o material genético da célula produzido pela metade da célula-mãe, porque aí já temos 4 células formadas, onde metade das informações genéticas foram originadas pela célula-mãe. Então temos a telófase, os cromossomos já estão alinhados em polos das células e isso é opcional. A prófase envolve, já estamos na fase 2, então quer dizer, eu já estou das 2 células formadas na fase 1 e das 4 células formadas na fase 2, onde há os processos de fibras e fusos que se ligam lado a lado, e as separações dos cromatídeos e irmãs. Assim, o resultado serão 4 células haploides. E os núcleos e organelas são reorganizados, não, eles são reformulados. E aqui eu tenho que é a mesma fase da fase 2, né? A meiose, ela se divide dessa forma, formando 2 células, que na fase 2 vai formar mais 2 células, formando assim 4 células, que é uma das definições de meiose, com metade do material genético da célula-mãe, diferente da mitose, que eu formo 2 células, onde eu tenho 2 células iguais às de origem.
Pessoal, queria agradecer a todos. Essa foi a nossa equipe e, desde já, muito obrigado.